Dia 3. Santa Rita abre caminhos no trabalho e nas causas impossíveis. O despertador toca e o coração pesa. A rotina continua, mas o propósito parece ter se escondido em algum canto do tempo. O olhar vagueia entre contas sobre a mesa e promessas que ainda não se cumpriram. A fé tenta permanecer firme, mas a incerteza aperta o peito como uma sombra insistente. É a sensação de estar fazendo tudo o que pode e ainda assim ver tudo parado. Quem já buscou um trabalho e encontrou apenas silêncio sabe o quanto isso machuca. Não é apenas falta de oportunidade. É a dor de quem quer servir, mas não é chamado, de quem quer seguir, mas encontra portas fechadas. É o medo de não conseguir sustentar a casa, de perder o que levou anos para construir. No fundo, é o grito silencioso de quem pergunta: Senhor, ainda te lembras de mim? Mas é nesse terreno de espera que Deus planta os milagres mais profundos. Ele vê cada currículo enviado, cada lágrima escondida, cada noite em que o sono não vem. Quando tudo parece paralisado, é porque o céu está em movimento. O que o homem chama de atraso, Deus chama de preparação. A porta que não se abriu pode ser o desvio que te salva. O silêncio pode ser o intervalo entre o teu pedido e o milagre que já começou. Deus não se esquece dos que lutam honestamente. Ele honra quem trabalha com as mãos, quem busca o pão sem ferir ninguém, quem confia mesmo sem entender. O deserto que hoje te prova será o mesmo lugar onde a tua fé florescerá. O emprego que não veio ainda pode não ser ausência de resposta, pode ser promessa em formação. Por isso, não desanima. A história não terminou. O céu ainda está escrevendo o teu capítulo. E às vezes o milagre começa justamente quando a esperança parece ter se calado. É nesse ponto da caminhada que Santa Rita entra, não para apressar o tempo, mas para reacender a fé. Porque quando a alma escolhe acreditar mesmo sem ver, o impossível começa a se mover. É neste vale de incertezas que Santa Rita acende a primeira luz. A luz que revela que nenhuma porta é realmente fechada para quem caminha com fé. O Deus que conhece teu nome e teu ofício, antes mesmo que alguém te desse uma oportunidade, Deus já havia te escolhido. Ele conhece o som do teu cansaço, o peso da tua espera e a dignidade do teu esforço. Cada vez que acordas cedo sem ter para onde ir, cada tentativa que parece em vão, cada oração feita em silêncio, tudo é visto pelo Pai que não esquece os que lutam honestamente. Nenhum dia teu passou despercebido aos olhos do céu. O Senhor não te define pelo emprego que tens ou pela função que perdeste. Ele te chama pelo nome. Antes do cargo, há uma vocação. Antes do salário, há um propósito. Tu foste criado para gerar fruto, para servir com o coração, para ser presença de luz onde fores colocado. E mesmo que hoje pareça não haver espaço para ti, o Deus da providência continua te moldando para algo que ainda não viste. A palavra diz: eu te chamei pelo nome, tu és meu. Is 43:1. Essa frase não é poesia, é identidade. Quando o mundo te faz sentir descartável, Deus te recorda que és insubstituível. Ele te fez com dons únicos, a paciência que poucos têm, a habilidade que outros ignoram, o zelo que transforma o simples em extraordinário. É por isso que ele não permite que certas portas se abram antes da hora. O que é teu não se perde, apenas amadurece. Quantas vezes te culpaste achando que algo em ti não era suficiente? Quantas vezes sentiste vergonha de não poder oferecer mais? Deus não te pede perfeição, pede fidelidade. Ele não se impressiona com currículos, mas com corações que continuam confiando mesmo sem entender. Quando tu rezas e esperas, já estás trabalhando no reino. Quando mantens a fé, mesmo com medo, estás edificando algo invisível. E é essa construção interior que precede toda a bênção exterior.
O trabalho para Deus é mais que sustento, é missão. Ele se alegra quando vê um homem ou uma mulher exercer o dom de servir, de transformar o esforço em amor, o suor em oferta. Por isso, mesmo que te sintas esquecido, lembra-te, há um olhar que te acompanha e uma promessa que não falha. O mesmo Deus que alimentou o povo no deserto está agora preparando o teu caminho, em silêncio, com precisão divina. Nada em ti é desperdiçado. Nem o tempo, nem a dor, nem a espera. Tudo está sendo usado por Deus para alinhar o teu coração com o teu chamado. Ele não erra endereços. E quando a hora chegar, a porta se abrirá. Não por mérito humano, mas por fidelidade divina. Santa Rita, intercessora dos caminhos bloqueados. Quando as portas se fecham e o silêncio parece ser a única resposta, Deus envia amigos do céu. Almas que já atravessaram desertos e sabem interceder por quem espera. Santa Rita de Cássia é uma dessas presenças. Antes de ser conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, ela foi uma mulher que enfrentou recusas, demoras e muros que pareciam intransponíveis. Desde jovem, sentia no coração o desejo de se consagrar a Deus. Mas o mundo não lhe abriu caminho fácil. Obediente aos pais, casou-se com um homem violento, viveu a dor de ver os filhos se perderem e, mais tarde, de sepultá-los. E mesmo diante de tantas perdas, não se revoltou. Santa Rita transformou o sofrimento em oração. Quando ficou viúva e buscou abrigo no convento, foi rejeitada repetidas vezes. As regras não permitiam a entrada de viúvas, e as portas se mantiveram fechadas. Mas quem caminha com fé nunca caminha só. Naquela noite, enquanto o convento dormia, os anjos a conduziram misteriosamente para dentro. As freiras, ao amanhecer, a encontraram ajoelhada diante do altar. As portas estavam intactas, mas Santa Rita estava lá, sinal de que quando o céu quer, não há muro humano que impeça. Essa cena, mais do que um milagre antigo, é um espelho para o tempo presente. Quantas vezes também batemos em portas que não se abrem? Quantas vezes ouvimos não onde colocamos tanta esperança? Santa Rita nos ensina que a demora não é abandono, é preparo. Que a recusa de hoje pode ser o caminho para a graça de amanhã. Ela intercede por todos os que sentem que a vida parou, pelos que enviam currículos e não recebem resposta, pelos que aguardam a chance de recomeçar, pelos que sustentam a casa com fé e lágrimas. A sua oração é feita de empatia e ternura, porque ela sabe o que é esperar, sabe o que é perder, sabe o que é não ser compreendida. Por isso, quando as oportunidades parecem distantes, invocar Santa Rita é mais do que um pedido. É um gesto de fé que move o impossível. O mesmo Deus que abriu as portas do convento para ela é o Deus que abrirá caminhos para ti. E quando isso acontecer, entenderás. Não foi sorte, foi intercessão. Se ela entrou quando tudo dizia não, o que Deus pode fazer hoje por você? O trabalho como altar, oferta, não idolatria. O trabalho é um dom divino, não um castigo humano. Desde o princípio, Deus confiou ao homem a missão de cultivar e cuidar da terra. Trabalhar é participar da criação, é colaborar com o próprio Deus na construção de um mundo mais justo e belo. Mas com o tempo, o coração humano se confundiu. Aquilo que deveria ser serviço se transformou em peso. O sustento virou preocupação e o esforço motivo de desespero. O que era para libertar passou a oprimir. Quando o trabalho deixa de ser oferta e se torna ídolo, ele rouba a paz. Quantas pessoas vivem exaustas, sem tempo para a oração, sem espaço para o descanso, porque acreditaram que o valor da vida se mede pelo quanto produzem? Quantas outras, sem emprego, sentem-se inúteis, esquecidas, como se Deus tivesse deixado de ver? Nenhuma dessas visões vem do céu. Aos olhos de Deus, o trabalho nunca foi sobre status, mas sobre serviço.
Ele se alegra com a fidelidade, não com o resultado. Jesus trabalhou com as mãos. O Filho do Altíssimo moldou madeira, serras e pregos. Sua oficina em Nazaré era um templo silencioso onde o cotidiano se tornava sagrado. Ali, o barulho dos instrumentos era oração, o suor, sacrifício, o gesto simples, louvor. Ele nos mostrou que o verdadeiro altar não está apenas na igreja, mas também nas tarefas do dia a dia, na mesa arrumada, no cuidado com os filhos, na busca honesta por um emprego. Tudo isso, quando oferecido com amor, torna-se adoração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Mateus 6:33. Esse é o segredo que separa a idolatria da oferta. Quem trabalha por medo, trabalha escravizado. Quem trabalha por fé, trabalha livre. Aquele que entrega o próprio esforço nas mãos de Deus encontra sentido até nas tarefas mais humildes. Porque a bênção não está apenas no resultado, mas na intenção com que se faz. Talvez hoje não haja salário, talvez as contas estejam te sufocando, talvez as respostas não cheguem, mas Deus está moldando algo em ti que é mais precioso do que um emprego. Está formando o teu coração. Ele quer te ensinar a confiar, a servir com humildade, a entender que o trabalho que mais vale é aquele que transforma primeiro o interior. O emprego será apenas consequência da graça que ele já começou em tua alma. Santa Rita compreendeu esse mistério. Em sua vida de sofrimento, ela não teve cargos nem glórias, mas transformou a dor em missão. Cada oração, cada gesto de paciência, cada ato de amor silencioso se tornou parte do seu trabalho espiritual. Ela servia os pobres, cuidava dos doentes, acolhia quem ninguém via e ali, sem aplausos, edificava o altar do amor. Hoje, o Senhor te chama a fazer o mesmo. O desemprego não te define, o cargo não te eleva, o salário não te mede. O que define tua grandeza é a fidelidade com que ofereces tudo, até a espera. Faz de cada tentativa uma prece, de cada esforço uma semente, de cada lágrima um sacrifício. Porque no tempo certo, o próprio Deus transformará a tua oferta em provisão. O trabalho é santo quando nasce do amor, e quando o coração o oferece como altar, a graça desce e consagra o teu caminho. A arte de bater, pedir e procurar com sabedoria, a fé é o contrário da inércia. Ela não nos deixa parados, esperando que o céu resolva tudo por nós. A fé verdadeira é ativa, madura, corajosa. É o gesto de quem ora, mas também age, de quem confia, mas se levanta, de quem acredita que Deus abre portas, mas entende que é preciso caminhar até elas. Jesus não disse, espera e será dado. Ele disse, pede, busca, bate. Cada verbo é uma convocação ao movimento, e é nesse movimento que o milagre começa a se desenhar. A arte de bater, pedir e procurar com sabedoria é o equilíbrio entre o fazer e o confiar. É não desistir por causa do tempo, nem agir movido pela pressa. Deus não se agrada da ansiedade, mas se alegra com o coração que trabalha com fé. Ele abençoa o esforço honesto, o currículo enviado com esperança, a entrevista enfrentada com oração, o estudo feito com propósito. Nada disso passa despercebido aos olhos do Pai. Mas há um detalhe essencial. Buscar com sabedoria não é buscar de qualquer jeito. É discernir, é compreender que nem toda porta fechada é castigo e nem toda aberta é bênção. Muitas vezes Deus fecha o que pedimos para abrir o que realmente precisamos. Ele enxerga o que está do outro lado e quando diz, ainda não, é porque está nos protegendo de algo que não compreenderíamos agora. A sabedoria da fé nos ensina a agradecer, inclusive pelos nãos de Deus. Santa Rita viveu essa lição na pele. Quantas vezes ela bateu em portas que não se abriram? Quantas vezes orou e teve que esperar? Ela aprendeu que o tempo da graça é diferente do tempo humano.
O desespero tenta arrombar portas, mas a fé sabe o momento certo de bater. E quando o coração permanece fiel, a mão de Deus se move silenciosa, preparando o caminho. Buscar com sabedoria é unir fé e razão. É rezar e agir sem confundir uma coisa com a outra. É acreditar que a oração cria oportunidades invisíveis, mas também exige ação concreta. Revise o currículo, aprenda algo novo, entre em contato com pessoas, reative laços. Deus costuma usar os meios simples para fazer o extraordinário. O telefone que toca, a mensagem que chega, a conversa inesperada, nada disso é acaso. São instrumentos da providência. Mas o primeiro lugar onde devemos bater é o coração de Deus, porque é dele que vem toda a direção. É ele quem mostra qual caminho vale a pena, qual contato deve ser buscado, qual oportunidade trará paz. Quando uma porta se abrir, teste-a com oração. A bênção de Deus nunca traz inquietação, mas serenidade. O que é dele encaixa com suavidade. Santa Rita é exemplo dessa sabedoria paciente. Ela não forçou o destino, ela confiou. E Deus, no tempo certo, a colocou exatamente onde ela deveria estar. Essa é a lição. Não basta querer entrar, é preciso estar preparado para o que há dentro. Por isso, enquanto oras, prepara-te. Trabalha tua fé, teu caráter, tua esperança. Quem pede com humildade, recebe. Quem busca com perseverança, encontra. Quem bate com fé, entra. Essa é a promessa. Mas é preciso bater com o coração em paz, com a alma rendida, com a confiança de que o Pai Celestial jamais deixará uma oração sincera sem resposta. O tempo da espera é o tempo da formação. E quando a preparação se encontra com a providência, o milagre acontece. Agora, com o coração disposto e a fé viva, é hora de pedirmos juntos a abertura dos caminhos e o sopro divino sobre cada porta que ainda está fechada. Oração de abertura de caminhos com Santa Rita. Senhor Jesus Cristo, Deus de bondade e de promessas eternas, nós nos colocamos diante de Ti neste instante, com o coração aberto e as mãos estendidas. Tu que abres portas onde não há fechaduras, que fazes caminho no deserto e colocas esperança onde só havia silêncio, olha agora para todos aqueles que se sentem presos, sem direção, sem oportunidade. Derrama o Teu Espírito sobre os que esperam, sobre os que batalham, sobre os que não desistem, mas já estão cansados de tentar. Santa Rita de Cássia, amiga dos impossíveis e testemunha viva da fidelidade de Deus, intercede por nós neste momento. Tu que sabes o peso da espera e a dor das recusas, apresenta ao Senhor cada currículo enviado, cada pedido feito, cada lágrima silenciosa. Pede a Ele que transforme as demoras em preparação e as negativas em livramento, que toda porta necessária se abra e que toda porta que traria engano permaneça fechada. Senhor, nós te pedimos por aqueles que precisam de trabalho digno, por quem tem contas vencendo, filhos para sustentar e sonhos para reerguer. Envia teu favor diante de recrutadores, supervisores e empresários. Que cada entrevista seja abençoada, que cada tentativa seja regada pela tua providência. Ensina-nos a reconhecer os teus sinais, mesmo os pequenos, e a agradecer pelo que ainda não vemos, mas já cremos. Espírito Santo, desce com poder sobre as mãos que trabalham e as que aguardam oportunidade para começar. Dá criatividade aos que empreendem, sabedoria aos que lideram, perseverança aos que recomeçam. Que nenhum talento se perca, que nenhuma vocação se apague. Transforma os obstáculos em degraus, os atrasos em bênçãos, as preocupações em fé. Santa Rita, intercede por aqueles que têm causas travadas, processos, dívidas, injustiças, e clama ao Cordeiro de Deus para que toda cadeia espiritual que bloqueia o progresso seja rompida.
Toca com tua ternura os corações endurecidos, daqueles que têm poder de decidir, e faz com que a misericórdia prevaleça sobre a burocracia, a graça sobre a indiferença, a fé sobre o medo. Senhor, nós consagramos a Ti cada pedido aqui representado. Coloca Tuas mãos sobre cada lar e sobre cada família que sofre por falta de trabalho. Que onde havia escassez, haja fartura, onde havia medo, haja paz, onde havia desânimo, nasça esperança. E quando a resposta chegar, que cada coração saiba reconhecer. Não foi sorte, foi intervenção divina. E agora, em silêncio, cada um que ouve esta oração pode apresentar a Ti, Senhor, o seu pedido mais urgente, aquele que traz dor, aquele que pesa, aquele que parece impossível. Jesus, nós te agradecemos porque sabemos que já estás agindo. As portas estão sendo abertas, os caminhos estão sendo preparados e o favor do céu está se movendo. Sob o manto de Santa Rita, nenhuma oração sincera fica sem resposta. Quando a resposta vem em modos pequenos, nem sempre o milagre chega com trombetas e relâmpagos. Às vezes, ele vem como uma brisa leve, quase imperceptível, que apenas o coração atento é capaz de perceber. A providência de Deus raramente faz barulho. Ela se move em silêncio, nos detalhes que o olhar apressado ignora. E é justamente por isso que tantos não percebem quando o céu começa a agir. Esperam algo grandioso, mas Deus prefere começar com o simples. A resposta divina, muitas vezes, vem disfarçada de coincidência. Um telefonema inesperado, um contato antigo que reaparece, uma ideia que surge na madrugada, um convite que parecia pequeno, mas muda o rumo de tudo. São esses os primeiros sinais de que o favor começou a soprar. Quem busca com fé precisa aprender a reconhecer o extraordinário dentro do comum. Santa Rita sabia ver Deus nos gestos cotidianos. Ela não esperava anjos visíveis, mas via a presença deles nas circunstâncias mais simples. Quando tudo parecia igual, ela continuava a agradecer. E era nesse agradecimento constante que os milagres cresciam. Deus sempre começa o novo por meio do pouco. Quem é fiel no pequeno prepara o terreno para o muito. Por isso, quando as coisas não acontecem do jeito que esperavas, não te apresses em dizer que Deus se calou. Ele pode estar agindo no invisível, movendo corações, preparando respostas, alinhando caminhos. Talvez o trabalho que tanto desejas ainda não chegou porque há um ambiente sendo moldado para te receber. Ou talvez o tempo da espera esteja curando algo dentro de ti que precisa amadurecer antes da bênção. A sabedoria está em perceber os sinais pequenos. Uma paz que volta a habitar o coração. Uma coragem renovada. Uma conversa que acende esperança. Esses são os bilhetes do céu, discretos, mas poderosos. O Espírito Santo raramente grita, ele sussurra. E só quem aprende a ouvir esse sussurro é capaz de caminhar com serenidade. Quando a graça se manifesta, ela muda a atmosfera. Aquilo que era peso torna-se leve. Aquilo que era confusão se organiza. Aquilo que era medo dá lugar à calma. Talvez ainda não haja emprego, mas há direção. Talvez as contas ainda existam, mas há força para enfrentá-las. E essa força já é milagre. A providência tem seu próprio ritmo e quem confia caminha nesse compasso sem se desesperar. Santa Rita não esperava apenas respostas. Ela esperava com fé, acreditando que o tempo de Deus nunca falha. E quando as primeiras luzes da graça apareciam, ela sabia. O céu já começou a agir. Olha ao redor. Talvez a resposta que pedes já tenha começado. Só não veio no formato que imaginavas. Deus age em silêncio, mas com perfeição. Testemunhos, portas que se abriram. Quando o céu age, a vida muda, mesmo que aos poucos, mesmo que em silêncio. E é nas histórias simples, nas que quase ninguém nota,
que os maiores milagres se revelam. Testemunhar é mais do que contar o que aconteceu. É proclamar que Deus ainda está escrevendo histórias de vitória em tempos difíceis. Há quem tenha vivido meses de incerteza, enviando currículos e recebendo silêncio. Até que um dia, sem aviso, o telefone tocou. A vaga não parecia ideal, mas era o recomeço que faltava. Essa pessoa entendeu que a porta que se abriu era o primeiro degrau para algo maior. Houve também aquela mulher que, desesperada com dívidas e sozinha com os filhos, começou a rezar com Santa Rita pedindo força. 2 semanas depois, recebeu uma oportunidade de trabalho temporário, que logo se transformou em algo fixo. A renda voltou, a paz voltou. O milagre não foi apenas financeiro, foi espiritual. Um jovem, cansado de rejeições, decidiu entregar seu futuro nas mãos de Deus. Parou de agir por desespero e começou a agir com fé. Poucos dias depois, uma antiga conexão profissional o procurou. Ele foi lembrado sem ter se promovido. É assim que Deus trabalha. Quando o coração descansa, o céu se move. Esses são apenas alguns dos muitos testemunhos que se multiplicam entre os devotos de Santa Rita. São histórias que não ganham manchetes, mas fazem o céu sorrir. Gente que voltou a acreditar, que reencontrou o propósito, que recuperou a dignidade através da oração. Em cada caso, o mesmo padrão: a espera, a fé, a entrega e então a resposta. Santa Rita não é uma santa distante. Ela caminha entre os aflitos, intercede pelos trabalhadores, inspira quem perdeu a coragem. Sua missão é abrir portas, não apenas de emprego, mas de fé. Porque quando uma alma desesperada encontra paz, um milagre já aconteceu. E assim, os testemunhos se tornam sementes. Quem partilha o que recebeu, multiplica a graça. Aquele que diz, Deus fez comigo, acende esperança no coração de quem ainda espera. Por isso, se uma porta se abriu para você, conte, escreva, agradeça publicamente. Diga o que o Senhor realizou, não por vaidade, mas por gratidão. Cada palavra de louvor é uma nova semente plantada no campo da fé. Deus continua abrindo caminhos hoje, como abriu para Santa Rita no passado. Talvez o teu testemunho seja o próximo. E quando ele chegar, não te cales, porque testemunhar é perpetuar o milagre. Para quem sustenta a casa em silêncio, há uma dor que não aparece nas estatísticas. A do coração que carrega o peso de sustentar uma casa. É a dor silenciosa de quem acorda cedo, reza, faz o que pode e mesmo assim vai dormir com a preocupação de como será o amanhã. São pais, mães, avós, filhos, pessoas que se doam em silêncio e muitas vezes ninguém percebe o quanto lutam. Mas Deus percebe. E cada gesto de amor escondido, cada sacrifício feito por alguém é anotado com ternura no livro da eternidade. Sustentar uma casa não é apenas pagar contas, é manter viva a esperança dentro dela. É ser o pilar invisível que segura o lar quando tudo parece ruir. Santa Rita conhece bem essa cruz. Durante anos, sustentou sua família com oração e fé, mesmo em meio à violência e à perda. Quando tudo desmoronou, ela permaneceu de pé. Sua força não vinha das circunstâncias, mas de um coração firmado em Deus. Quantas vezes você, que me ouve agora, desejou desabar, mas não podia, porque havia alguém que dependia de você? Quantas vezes chorou no banho, em silêncio, para que ninguém visse? Quantas vezes sorriu para não preocupar os filhos, mesmo com o coração apertado? Esse amor escondido é sagrado. Ele tem o perfume do sacrifício de Cristo. O Senhor olha para você com ternura. Ele vê o teu esforço, a tua luta, a tua fidelidade mesmo cansada. E Ele te diz, não estás só, eu caminho contigo. As tuas mãos que trabalham e se desgastam são mãos abençoadas. Cada gesto de cuidado é oração. Cada noite mal dormida por amor é incenso que sobe ao céu. Santa Rita intercede de modo especial por quem sustenta e cuida.
Ela sabe o quanto custa seguir amando quando a força humana acaba. Ela visita lares silenciosos, abraça corações exaustos e apresenta ao Senhor cada lágrima derramada por amor. Quando o desânimo te visita, lembra-te, até Jesus precisou de consolo no Getsêmani. Pedir ajuda não é fraqueza, é fé. O próprio Filho de Deus aceitou ser amparado. Hoje reze por si mesmo. Reze por quem te sustenta, por quem divide contigo o fardo do dia a dia. Peça a Deus que renove a tua energia, que te devolva o ânimo, que traga paz onde há preocupação. E se as forças estiverem no fim, apenas diga: Senhor, segura-me, porque às vezes o milagre não é fazer mais, é ser sustentado por aquele que nunca falha. Santa Rita te acompanha nesse caminho. Ela está ao teu lado nos corredores dos hospitais, nas cozinhas modestas, nas filas de espera, nos quartos silenciosos. Onde há alguém que luta com fé, ela está presente. O céu não ignora o teu sacrifício. E é nessa certeza que o coração, ainda cansado, começa a respirar gratidão. Porque quem reconhece a presença de Deus, até no cansaço, abre espaço para o milagre da renovação, oração de gratidão e consagração dos projetos. Senhor Jesus Cristo, Deus fiel e providente, chegamos diante de Ti com o coração cheio de gratidão. Foram dias de luta, de espera, de fé provada, e ainda assim Tu permaneceste conosco. Hoje queremos te agradecer, não apenas pelo que já recebemos, mas também pelo que ainda está a caminho. Porque mesmo quando não vimos respostas, sentimos tua presença sustentando cada passo. Obrigado, Senhor, pelas pequenas vitórias de cada dia, pelo alimento que não faltou, pelas portas que começaram a se abrir, pelas pessoas que enviaste como instrumentos da tua bondade. Obrigado pelas demoras que nos ensinaram paciência, pelos nãos que nos protegeram, pelas perdas que revelaram o essencial. Cada momento foi um degrau na escada da tua providência. Queremos te consagrar agora todos os nossos projetos, cada currículo, cada sonho, cada plano que repousa em nosso coração. Consagramos também o que ainda não deu certo, porque sabemos que mesmo os fracassos podem se transformar em sementes de sabedoria. Coloca a tua mão sobre os caminhos profissionais de cada pessoa que reza conosco. Abre oportunidades justas, dá discernimento para reconhecer o que vem de ti e coragem para recusar o que afasta da tua vontade. Senhor, abençoa os trabalhos iniciados, os estudos retomados, os lares reconstruídos. Que cada ambiente de trabalho seja um lugar onde tua luz habite. Livra-nos da inveja, da injustiça e da desonestidade. Que onde estivermos, sejamos instrumentos da tua paz e do teu amor. Ensina-nos a servir com humildade, a trabalhar com alegria e a descansar com confiança. Santa Rita de Cássia, nossa intercessora fiel, recebe nossas intenções e apresenta-as ao trono da graça. Tu que sabes o que é perseverar, intercede para que não desanimemos. Pede a Jesus que nos conceda equilíbrio, prosperidade e sabedoria. Que nenhum de nós se perca no orgulho quando alcançar a vitória, e que cada conquista seja devolvida a Deus em forma de louvor. Pai amado, consagramos a Ti nossos dons e talentos. Que tudo o que fizermos, seja no lar, no trabalho ou nas pequenas responsabilidades diárias, se torne oferta de amor. Derrama sobre nós o Espírito Santo, que renova a mente e inspira o coração. Que Ele nos guie nas decisões, nos proteja nos caminhos e nos dê serenidade nos dias de incerteza. E agora, em silêncio, cada um pode apresentar a Deus o seu projeto mais querido, aquilo que deseja entregar por completo ao cuidado divino. Senhor, recebe nossa entrega. Que tudo o que somos e temos seja para a Tua glória. Agradecemos desde já pelas bênçãos que virão e pelas graças invisíveis que já estão em ação. Quem agradece hoje permanece na luz.
Quem confia nunca caminha sozinho. E sob o olhar de Santa Rita, nossos projetos se tornam oração viva, a coragem de recomeçar. Há momentos em que tudo parece terminado. O sonho que não deu certo, a porta que não se abriu, o esforço que parece ter sido em vão. Mas é exatamente nesses momentos que Deus começa a escrever o novo capítulo da tua história. Ele é o Deus dos recomeços, o mesmo que transformou a cruz em ressurreição, o luto em alegria e o desespero em esperança. Nada está perdido quando o coração permanece fiel. Santa Rita de Cássia é prova viva dessa verdade. Ela viu tudo desabar, o lar, os filhos, os planos, e ainda assim recomeçou. Entrou no convento quando todos disseram que era impossível. Viveu em obediência quando o orgulho tentava ferir. Amou quando o mundo lhe oferecia motivos para desistir. A coragem dela não estava em nunca cair, mas em sempre levantar-se sustentada pela fé. O recomeço não exige forças extraordinárias, exige confiança. Recomeçar é dizer a Deus, mesmo sem entender, eu sigo. É levantar-se todos os dias, mesmo cansado, e continuar sem desistir. É o trabalhador que volta a enviar currículos. A mãe que ora mais uma vez pelo filho. O pai que busca emprego mesmo com o coração aflito. Cada gesto desses é um ato de fé que o céu contempla com ternura. Romanos 8:28 nos recorda: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, até o que doeu, até o que se perdeu, até o que te fez chorar. Quando Deus está no centro, nada é desperdício. Ele transforma os fracassos em lições, as esperas em amadurecimento e os desertos em caminhos de graça. Por isso não temas começar de novo. O recomeço é sinal de que o céu ainda acredita em você. E se o próprio Deus acredita, quem és tu para desistir? O futuro que Ele prepara é sempre maior do que o passado que te feriu. A partir de hoje, consagra teus passos à providência divina. Caminha com fé, mesmo que o chão ainda pareça incerto. Santa Rita caminhará contigo. Ela estará ao teu lado nas decisões, nas entrevistas, nos dias de dúvida. Sob seu manto, nenhum filho de Deus caminha só. E agora, faça silêncio. Respire fundo. Sinta a presença do Senhor que renova a tua alma e te diz, recomeça, porque eu ainda tenho planos para ti. Amanhã, o céu tem novo encontro marcado contigo. Até lá, permanece sob o manto do Altíssimo, guardado, sustentado e renovado na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.